Uma sociedade um pouquinho patriarcado, melhor, o crime perfeito, isso aí é racismo. Tem um bando de babaca. Um ódio das mulheres. Eu acho que o deboche é muito bom. Calma-se. Tem gente que gosta, tem gente que se identifica. Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota, eu sou a Juliana Amador e hoje eu tô aqui com a Marina Iris, cantora, compositora, escritora, linda, maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Marina. Muito obrigada, prazer meu estar aqui contigo. Vamos falar da vida, de trabalho. Vamos, quero saber tudo. Quem é Marina? Eu tô sentada direito, não? Essa piada não podia faltar. Essa piada a gente… Você tá sentado do jeito que você quiser. Exatamente. Eu acho que essa frase, né, essa expressão é uma expressão que todas as mulheres ouviram a vida inteira. E a gente ainda reproduz de vez em quando. Não, com certeza. A gente tá internalizado, a gente se ajeita, enfim, a gente tá sempre tentando se enquadrar, né? Sim. No que esperam da gente, no padrão, enfim. E a luta segue, né? Tô cotidiana pra romper com isso. Me conta tudo, Marina. Quem é Marina? Conta tudo. Iris. Eu sou cantora, compositora, escritora, como você colocou, né? Sou cria do Meyer. Nasci ali perto do Meyer, né? Fui criada parte da minha vida ali no Engenho de Dentro, que seria o grande Meyer, né? Uhum. E aí fiquei até a vida adulta no Meyer, né? Fiz faculdade de letras, fui professora durante um tempo de português, gramática, enfim, literatura. E estudei no Pedro II, um período da minha vida longo. Estudei a vida inteira, na verdade, no Colégio Pedro II. E pensei um tempo em ser professora, gosto muito da aula. Mas Você a deu música, aula onde? Eu dei aula em escolas particulares, né? Acho que dei no Eliezer, enfim. Eram escolas particulares. E no Estado também, fui professora do Estado. Foi uma experiência incrível, de fato é transformadora, assim. Sim. É entender a educação de outro jeito. Passar por muitos percalços também, né? Enfim, é muito pouco incentivo que existe ao professor da escola pública. E também entender que é muito grande, né? Que aqueles alunos são muito grandes, que a experiência é muito grande. Mas eu tinha que conciliar com a carreira Carreira não, inicialmente não era com a carreira, era com cantar, com o exercício paixão. do canto, com a paixão. E aí, quando eu entendo que haveria a possibilidade de uma carreira, que eu já estou dando aula há um tempo, e aí já tinha sido muito estimulada pela Manu da Cuíca, que é uma grande compositora, minha parceira, com quem eu estudei na UERJ, fiz letras com ela. A Manu, ela é compositora, uma das compositoras, né, do Samba da Mangueira 2019, né, que é um hino, né, um samba antológico. Depois ela ganhou em 2020 também o Samba da Mangueira. Esse eu acho que são os dois cartões de visitas principais dela, né? E é uma figura que é muito parceira minha, com quem eu lancei um livro infantil recentemente, o É Pretinha, posso falar dele depois. Mas aí ela me incentivou muito a cantar. Não necessariamente a ter uma carreira. Ela já incentivava a cantar, canta. Depois a gente vê o que você faz, entendeu? É um pouco isso. Sim, mas da onde saiu? Você sempre cantou? Eu cantava muito informalmente, de brincadeira, assim, na roda de amigos, né? Então ela me Desde muito jovem? Sim. Desde criança, mas sempre, assim, às vezes mais tarde, um pouco com 14 anos, já com violão, já maltratando o violão. Eu maltrato alguns instrumentos. Maltratando o violão. Alguns instrumentos eu ouso maltratar. Mas aí, ela me incentivou ali a cantar, levar um pouquinho mais a sério esse hobby, entendeu? Que seria cantar numa roda de samba, porque aí você passa para um lugar que te exige mais compromisso, né? Deixa eu beber minha água aqui. Porque eu teria que aprender alguns tons, pensar um repertório mais encadeado, aprender mais sobre compositores. Mesmo que você leve o samba como um hobby, não sei se é exatamente um hobby, mas que seja sambista e não necessariamente profissional da música, enfim. Ou que tenha uma carreira. Você tem uma vida, uma vivência de sambista, mas não necessariamente uma carreira. Ainda que seja isso, exige um compromisso muito grande. Sim, né? Tem uma história, né? Porque no samba mais que um gênero musical, eu costumo dizer que é isso. É uma vida em comunidade, tem uma história, tem uma expectativa que se cria a respeito de quem tá ali defendendo o samba, entendeu? Você estava na faculdade, né? Você conheceu ela na faculdade? Eu conheci Manu na faculdade, ali por volta de 2004.
A gente tá fazendo 20 anos de amizade esse ano. E foi no futebol, né? Eu era diretor de esporte do Centro Acadêmico de Letras, na época. E aí eu convidei a Manu pra participar do nosso time de futebol. Porque a Manu joga muita bola. Ela já tinha sido profissional. Ah, é? Do Fluminense. Depois ela foi profissional do futebol de areia. Deu aula de futebol de areia. Então, eu convidei a Manu pra participar do nosso time, dar uma salvada no nosso time. Tava precisando de alguém pra dar uma segurada. E assim foi, foi muito legal a experiência de jogar bola. A gente jogar bola juntas, disputar campeonato juntas. No ano seguinte a gente disputou de novo. E dali surgiu uma amizade, porque pelas afinidades que a gente tinha. Paixões pelo samba e paixões pelo futebol. Pelo futebol, pelo samba, pela rua, pela boemia, né? Pela praia, pelo Rio de Janeiro. Então a gente tinha muitas coisas em comum, né? Então a gente ficou muito amiga e começamos a ter essa coisa de, não, canta na minha roda. Vai lá, ela tinha um mosaico urbano na época, que era uma roda dela, que acontecia. E foi esse momento que eu passo a frequentar um pouco mais a Zona Sul, né? Pontualmente, mas nessa relação com ela, que aí o mosaico tocava na Glória, entendeu? E aí eu ia lá e cantava uma música. Depois começou assim, aos pouquinhos. Isso. Ela me convida pra ir ao Bip Bip, que eu já tinha ido criança com meu pai, porque tinha uma relação, mas que nunca mais tinha ido por conta disso, morar no Meia. Sim, e tal. E aí, quando Manu me convida, ali pra 2006, 2007, pra ir ao Bip, eu começo a frequentar e canto mais uma, canto mais duas, tal. E aí a gente monta um show, uma apresentação minha que era mais doméstica, pra família, pra amigos. Não era uma coisa ainda, né, pensando carreira, né? Mas já era, quer dizer, ela já tinha uma vida profissional da música, eu não. Então aquilo eu fui levando com sala de aula e me apresentando, sentando, fazendo roda num bar. A professora na roda. Exatamente, ainda muito esporadicamente e ainda sem uma caminhada. Não vivia daquilo, nem ganhava um dinheiro com aquilo real, né? Sim, mas você pretendia? Não, aí era uma coisa que, como um escape, como uma coisa que um escape no sentido não pejorativo, mas que me aliviava das tensões, como algo que me deixava mais à vontade com os amigos. Assim, sim, um momento de prazer mesmo. Prazer, totalmente. E aí, enfim, passou um tempo nessa relação, que essa relação foi mudando, porque aí você já, vamos disputar o concurso do Carioca da Gema. Sim. Aí as coisas você vai se profissionalizando e a coisa vai acontecendo sem ser de uma forma elaborada e planejada pela protagonista dessa história, né? Que sou eu, assim, até o momento eu só pego a rédea disso e viro mais do que protagonista, assim, a pessoa que conduz o barco, né? Porque eu era uma protagonista que ia sendo conduzida, meio isso, pela vida, né? Não pelas pessoas. Mas pela vida mesmo. Uma apresentação ali, vamos fazer? Eu quero. Eu nunca dizia não também, porque tinha uma vontade que estava ali. Talvez fosse muito mais por achar que aquilo não era pra mim, né? Então, assim, o medo. Muito mais medo do que... o medo. Muito mais medo do que... realmente uma falta de aptidão, uma falta de espaço, sim, né? Assim, era muito mais... Mas a gente sabe também que uma carreira artística não depende só de talento, nem exatamente, só de dom, né? Eu acho que então, quando a gente sabe isso disso, eu penso muito, entende exatamente. isso, a gente sente medo mesmo. E de certa forma, eu costumo dizer que eu sou filha, né, do funcionalismo público, né? A minha mãe, Vera, um beijo, mãe. O funcionalismo público, de certa forma, não fala salvou, mas é quase isso, entende? Direcionou ela, encaminhou ela. Então ela foi criada num orfanato dos 4 aos 18 anos. E com 18 anos ela sai, porque era necessário, sim, né? Caminhar aos 18 anos. Exatamente. Porque não era exatamente um orfanato, ela não era órfã, não sei. Era um asilo que passou a abrigar crianças, virou um abrigo de crianças e não mais de idosos. Então, e aí com 18 anos ela sai. Mas ela perdeu os pais? Não, a minha avó era viva na época que ela saiu com 18 anos. Eu já tinha perdido o pai, mas minha avó era viva. Então ela sai com 18 anos e aí encontra minha avó, vão morar num cortiço e tudo mais. E aí ela pede a minha avó para fazer concurso público, porque ela já estava atenta a isso, estudando, sabendo dessa possibilidade.
E aí minha avó, aquilo não fazia nem um pouco parte da realidade dela. Ela estava no melhor dela, né, buscando outros caminhos. Vai trabalhar aqui, trabalhar ali, enfim. E aí minha mãe consegue ir no próprio abrigo, com as diretoras, ali, uma ajuda para se inscrever nos concursos, né? Então, ela com 19 anos, ela toma posse no Banco do Brasil. E isso muda radicalmente a vida dela. Eu não sabia nem o que fazer. Numa época em que um funcionário do Banco do Brasil era chamado de marajá, né? Como Sim. piada. Porque Era status. Status. Além de ganhar muito bem, um grande status. Sim. Né? Então, ela não sabia nem o que fazer com aquele dinheiro todo. Né? Então, foi construindo a vida a partir dali e a vida mudou muito. Então, o incentivo maior que eu recebi, da parte dela, inclusive, era estudo e faz um concurso. Fazer um concurso. Sim. Quando eu exonero no Estado, é óbvio que minha mãe busca compreender, porque ela entendia também, ela é muito sagaz, né? Que a música estava ali, ganhando cada vez mais seu espaço. Sim. Mas quando eu exonero no Estado, assim, ela fica... Dá assim? pra entender, né? Como assim? Você perdeu uma... Por mais Porque que não fosse a estabilidade é uma... É uma busca, eu acho que da maior parte das pessoas, né? Ninguém gosta de viver com altos e baixos, que é o que acaba sendo a realidade de quem vive de arte. Sim. Altos e baixos. Então você aprende a ser o seu próprio... você criar os seus próprios padrões, ser seu próprio chefe, ser seu... É uma loucura, assim. Esse mês tá bom, não se empolga. Tipo assim, posso nem comemorar. Esse mês tá bom, joga pro outro, joga pro outro. E vai entendendo, faz um caixa, faz não sei o quê. Então tem que ter uma maturidade financeira, educação financeira, uma maturidade nesse sentido, que isso não é nem ensinado pra gente, né? Então, esse era o incentivo que eu recebia maior, assim, de estudar, passar no concurso e tudo mais. Sim. E eu ainda tenho isso na minha cabeça, é muito doido. Falei, se não der certo, eu sento pra fazer um concurso. Com muita gente que eu converso tem isso. Claro. E o concurso nesse lugar do se não der certo, né? É muito doido, é muito estranho. E aí, enfim, fui seguindo até a hora que realmente uma conversa, eu tava no Galeto Sático, bebendo gelo com a... Bebeu no gelo? Cervejinha. Adoro. Tava tomando gelinho ali com a Manu. E aí, como ela vai ser muito citada, porque de fato é uma pessoa que tem muitos amigos que eu amo muito e que estão sempre na minha vida, né? Mas ela foi sendo uma pessoa que estava comigo na vida pessoal, de amiga, de não sei o quê. Que ela transitou todas as suas... Todas as Marinas, ela... Exatamente. E também por ser isso, olha... dividir coisas pessoais, meus amores, os amores dela e também as questões profissionais mais profundas, porque essa angústia transição da arte. Agora, ela sempre foi uma grande incentivadora. Sim. Então, quando eu coloco pra ela assim, olha, tá difícil, eu acho que se eu tiver que começar a cantar, vai ter que ser agora. Cantar, e olha que eu já tava cantando, mas daquele jeito. Eu tava querendo dizer mesmo que era levar a sério, né? Levar, não só a sério, mas ter um projeto. Desenvolver um projeto de vida com isso na centralidade do projeto, com a música e o canto na centralidade do projeto de vida, seria ali naquele momento, ali por volta de 2011 e tal. Mas por quê? O que tava rolando? Porque a coisa estava começando a... Eu começava também a entender que, me livrando das amarras, eu estava começando a cantar melhor, inclusive. Menos pra dentro, com os tons menos enterrados, porque eu começava... Todos os tons eram mais graves. Depois eu fui mudando. Isso é muito comum também. Quem começa a cantar Se soltar. Com muita timidez, enterrar uns tons, assim, e depois ir desenterrando, né? E aí, nesse gelo, no SAT, que é um lugar que a gente gosta muito, faço propaganda mesmo. Cadê SAT? Apoia a gente. Apoia, não pode só apoiar. A Luísa Sonza foi Sérgio, vamos aqui, vamos apoiar. Senta direito, garota. E aí, enfim, eu coloquei isso pra ela. Olha, bicho, eu amo dar aula, mas dar aula eu acho que é uma coisa que não precisa... Pode acontecer em algum outro momento da minha vida. E essa relação que eu fazia já, começava a fazer uma conexão entre o fazer da professora, fazer profissional ali da professora, que era de atrair um público, de prender esse público. Sim. De, enfim, pensar como se relacionar com esse público e se tornar interessante para esse público. É um grande palco, né? Exatamente. É um grande palco. Como fazer da cantora. É claro que tem
diferenças. Sim. Diferenças. Mas tem uma coisa comum Claro ali que que me mexia comigo. Eu falei, bom, então eu não preciso abandonar, né? Eu não tô abandonando, eu tô, na verdade, desenvolvendo isso em outro Uma lugar. outra habilidade, É. uma outra… Num outro cenário, né? Então, eu conversei isso com ela e o pior, assim, com esse desejo aumentando, eu entendi que era difícil. Eu dava aula, às vezes, com turmas de 50 alunos. E aí, um abraço para todo mundo que dá aula, todo mundo que é professor, professora. Porque é um esforço. A voz é um instrumento muito frágil. Não sei se frágil é bem a palavra, mas, enfim, que exige cuidados e tudo mais. E a sala de aula é um desafio para isso. Exige que a gente se cuide muito. Então, quando eu falo que às vezes existe pouco amparo ao professor, inclusive nesse sentido, a saúde da voz do professor, da professora, precisa ser pensado, sempre cuidado pelo Estado, pelas escolas, enfim. E eu achava muito difícil conciliar, porque eu chegava no fim de semana para cantar já com a voz muito cansada. De ter falado a semana inteira. Falado muito para muito aluno e tal. E claro que eu caminhava muito para poder evitar que eu precisasse gritar ou falar mais alto para ter atenção. Então andava muito, mas ainda assim é muito cansativo você falar o dia inteiro, todos os dias. E a voz falada, ela é uma voz que você não consegue imaginar o caminho dessa voz, né? Você tá aqui, de repente o aluno tá com um negócio no outro, você faz… Sim. Você dá um tranco na voz sem pensar. Se eu tô cantando, eu tô pensando, eu conheço a melodia da música, eu escolho o momento de ir aqui e ali. Eu sei que para onde a minha voz vai dentro da música. Dá pra cuidar dela, Sustentação do corpo. Você tá pensando em tudo isso. Você tá pensando na voz. É igual quando você tá no bar. Uma fono com quem eu conversei outro dia falou assim, é isso, né? Você tá no bar, é justamente a hora que você relaxa. Daqui a pouco você quer falar alguma coisa com alguém na ponta da mesa e fala, fulano, é isso mesmo. Essa voz falada aí, que você não pensa muito como vai usar, né? Que é o perigo, né? Assim, para as pregas vocais, enfim. Então tem que ser pensado, você tem que pensar e trabalhar essa voz falada, né? Então, eu conversei, tudo isso para dizer que eu conversei com a Manu, eu falei, preciso… Esse SATS durou, hein? Durou, mas durou, a gente fechou e abriu. A gente fechou o SATS e abriu o SATS novamente. Fechou para troca de turno. Quando o cara abriu, tava a gente lá, assim, esperando para terminar a conversa. E aí, terminando essa conversa, que foi decisiva mesmo. Porque depois disso eu pedi exoneração, saí das escolas particulares, fui aos poucos indicando e passando alunos particulares também para outros professores. E ela falou, olha, tem uma vaga lá no departamento de jornalismo que eu tô trabalhando, da OAB. Eu vou te indicar. E aí eu fui indicada por ela, que é uma pessoa que tinha um respeito ali dentro. E eu fui trabalhar na OAB, no jornalismo. Mas não como repórter e tal, porque eu não tinha essa formação. Era muito mais, né, edição de texto, muito mais, né… Da sua formação de letras. De letras, muito mais. Claro que eu fui aprendendo muita coisa. Sim. E aí depois trabalhei como gerente de mídias e tal. E fui pra uma agência de comunicação, aí fui indo. Aí fui meio que me aproximando. Isso tudo para ter uma garantia… Exatamente. Financeira. E em que eu não esforçasse tanto a minha voz. Não desgastasse tanto a minha voz. Verdade. E que eu tinha alguma flexibilidade, porque é um trabalho que era de fim de semana, não trabalhava. Depois, enfim, passei um tempo, fiquei na OAB durante 7 anos. E depois decidi viver com a música, porque começou a pintar a viagem para a Europa e tal. Então era mais difícil conciliar com o trabalho. Sim. Aí fiquei um ano nisso. E é isso, né? Você foi aos pouquinhos fazendo a sua revolução. Isso. Que é muito romântico, né? Falar, eu larguei tudo pra viver de música, mas a gente sabe que na prática é muito difícil. Até porque você tem já não é um padrão, né? Mas tem uma vida já… Organizada, que você… Como é que mantém aquilo, né? Um aluguel que tá tanto. Você pode optar por… Como eu já fiz, quando era casada, a gente, olha… E aí, a minha ex-companheira, o apartamento era dela. E ela tava também nessa aposta. E, enfim, vamos para um lugar mais barato. E parte do aluguel desse apartamento vai ser uma parte da nossa renda. Então, é um malabarismo. Ela te apoiava. Super. Nessa época, ela me produzia, inclusive. Mas, Marina, intenso, você… Né? É uma equipe. Não, um casamento. Você estudou música? Eu fiz
algumas aulas de canto. Estudei menos do que eu deveria. Do que eu gostaria, vamos dizer Aprendeu assim. nas rodas de samba, na de rua. criança, fiz percepção musical, estudei piano e tal, mas menos, assim, porque foram coisas que não tiveram tanta continuidade, entendeu? Não, mas claro que todas essas experiências Sim. compuseram a minha formação. Elas me formaram. Mas esse estudo formal, contínuo, eu não fiz, né? Sim, aquela formação careta, né? É. Careta não, tradicional. Tradicional, música, que é importante também. Sim, mas que, tem seu valor, mas Claro. também tem seu valor cantar nas rodas de samba. Não, que e é um outro tipo de aprender. formação. É, uma coisa, exatamente. não sou nem excludente, Não. porque também tem um ensino, uma formação contínua, tradicional, assim, não te prepara para determinadas Sim. experiências de roda e tudo mais. Total. São coisas que é possível viver sem uma coisa e sem outra, mas claro que elas se complementam e me ajuda muito. Cada vez que eu pego e paro, olha, agora eu vou dar mais uma estudada, me aprofundar mais nisso aqui, aí me ajuda. Sempre é bom. Eu não acredito naquela coisa de, se o ensino é bom, assim, ele não vai tirar a tua espontaneidade, não vai tirar a sua, sabe, essa coisa que parece que estudar tira o que você tem de mais genuíno. Bruto. Eu não sei, se for bem conduzido, assim, eu acho que é o contrário, né? Você tende a explorar mais aquilo que você tem de bom. Sim. Né? Saber ou usar mais dentro do seu dom, né? Sim. Ô Marina, mas aí quando você finalmente… Aí você pediu demissão, não sei se é demissão. Fiz demissão. Desse outro trabalho e falou, vou viver só de música. Isso, durou um tempo. O que é essa transição? De viver só com a música. Depois eu já tava também… foi aí que eu virei assessora e também passei um período mais num trabalho que era mais voltado para a cultura. Então já estava dentro do articulações de cultura. Eu sempre fui a política e a música e assim, tudo sempre teve muito ligado, né? Eu fiz parte do centro acadêmico, já fui do Grêmio, depois, sabe, movimento estudantil. Isso sempre teve ali comigo. Então quando eu começo a trabalhar com articulação dentro da cultura e com o samba, que é político, né? Extremamente político, mais que um gênero musical, aquilo que a gente estava falando, uma vida comunitária e tem um alcance imenso, é um gênero de resistência, né? Enfim, já foi perseguido, tem isso na sua história, tem isso no seu, sabe, na sua formação. Então, assim, as coisas estão muito juntas. Hoje em dia, eu vivo exclusivamente da música. E eu decidi que, independente de conseguir viver ou não da música, hoje em dia eu vivo pra música. Eu vou viver pra sempre pra música. Então significa que se amanhã, por acaso, eu decidir entender que, bicho, eu vou ter que arranjar um freela ali, eu vou ter que arranjar um trabalho. Mas é pra viver a música, não é pra… É sempre com cuidado de não deixar, o que é muito difícil, eu sei, mas de não deixar que aquilo abafe a música. Porque, na verdade, se eu arranjar qualquer outra coisa, significa que é para poder viver a música, continuar vivendo a música. Então, quando esse giro se deu na minha cabeça, eu consegui viver melhor só com a música, sem culpa, olha, se amanhã não der, tudo bem. Sem se cobrar que, eu tenho que acontecer, tem que ganhar muito dinheiro com a música. Porque é uma conta que não fecha, né? Se você tem um outro trabalho formal, vamos dizer assim, você tem mais dinheiro, mas você tem menos tempo. E aquele fluxo que é necessário de, por exemplo, que horas que você… Se o Moacir Luz, que é uma figura que eu adoro, sou fã, vamos compor uma música? Se ele te chamar… 3 da tarde? Não vou porque eu tenho uma reunião. Então, que horas que a coisa acontece? Ao mesmo tempo, se eu tô só com a música, sobra menos dinheiro para fazer aquele disco, investir no edital, investir, né? A gente tem que… Eu vejo muito isso. Tem uma beleza também, não tem só… Tem a tristeza de ser tudo muito limitado, mas tem uma beleza. Eu converso com as minhas amigas que eu olho pro lado e me balizo, me apoio e troco com quem tá no mesmo corre, né? Quando você também tá no lance de eu tenho outro trabalho e tal, você nem percebe a correria do outro, assim, né? Se entender que, não, ela aprendeu no YouTube a fazer a própria maquiagem, porque não dá pra sempre chamar alguém pra te maquiar. Sim. Valorizo muito, sempre que dá, vamos chamar uma maquiadora, porque isso é um trabalho muito importante. Mas
puxa vida ali e tal. Esse curso do YouTube ainda tem que fazer, mas outros estão começando a surgir, é isso. Pô, seu ISRC, caramba, não vai dar pra pagar alguém pra fazer. As pessoas pegam e elas metem a mão na massa. Elas aprendem a fazer até que elas tenham uma equipe, alguém que faça aquilo outro, que faça aquilo outro. Eu entendo. É isso. Aqui também. É isso. É o ideal? Não, a gente tá lutando para que seja diferente. Mas também tem uma coisa de... Eu digo beleza, mas a beleza eu digo nas pessoas, não na sobrecarga de acumular funções. Exatamente, não na sobrecarga, mas de poxa vida. De fazer porque acredita muito. Vai lá e faz. Que é movida por uma paixão. Mesmo. É isso. Sim, a gente, e não tá essa paixão, não tá ali, é uma crítica à precarização que é imposta muitas vezes pra gente. Mas ela é também assim uma forma de romper com beleza, isso não vai, essa precarização, isso não vai nos paralisar. E de romper com essa norma opressora de que esse lugar não é pra você. Tipo, essa sensação, né? Sim. Que é muito isso que você sentiu. Será que eu sou merecedora Exatamente. de ser cantora de samba ou compositora? Exatamente. E a gente não. A gente não foi escolhida, mas a gente foi lá e fez. Assim, exatamente. Tem Tem uma coisa que assim, um momento da minha vida que foi muito importante, foi quando eu alfabetizei jovens e adultos e idosos, perdão. Né, num projeto que era ligado ao UERJ. E aí um grande amigo que dava aula junto comigo, o Ricardo, que a gente perdeu na pandemia, né? Enfim. Era genial, era muito fora da caixa, muito, muito inventivo, criativo, gente boa. E a gente foi um período, a gente tinha temas, né? Teve um período que a gente falava sobre arte e sobre o que seria arte e tal com os alunos, né? E a gente começou com um livro, com uma coisa de... a partir dessa lógica um pouco romântica, cheira o livro, que é uma coisa muito, muito, muito de uma elite cultural, de uma classe média e tal, assim, que romantiza a coisa da relação com o livro, sem querer nunca dizer que o livro não é importante, pelo contrário. Sim. Pelo contrário. Mas as pessoas humanizam o livro e tudo mais, acho muito legal, mas assim, a gente tá pensando que existem pessoas que não acham que aquilo é para elas. Então a gente tinha uma coisa de, beleza, vamos fazer esse caminho, que é um caminho de trazer o livro para perto, de uma relação, mas muito mais para dizer, não para dizer, olha como eu sou intelectual e cheiro meu livro tem um cheiro ótimo, eu amo o cheiro de livro, ou sei lá o quê. Mas olha como esse livro é para você, olha, ele é seu. É mais pelo manuseio, pela relação que se cria a partir dos sentidos, seja a visão, seja o olfato, seja o tato. Produzir uma intimidade, Produzir uma intimidade, não, né, levar para um lugar romântico, que distancia até mais a pessoa daquele objeto, né? Então essa coisa, entender a importância de tornar isso pra gente mesmo, de superar a ideia de que qualquer coisa não é pra gente. Então isso já mexeu comigo quando eu dava aula, e foi a partir desses acúmulos que eu fui entendendo que a música pra você, sim. Era pra mim. Porque não é só... Eu gosto do elogio. Acho que você também gosta do elogio, né? Mas ele não... Às vezes, quando a gente entende que uma coisa não é... A gente duvida até do elogio, não é? Tá, legal, tá bom. E a gente vive também de muitas promessas, né? Sempre um tapa nas costas, um negócio de, pô, maravilhoso, vou fazer isso, hein? Você tem talento, hein? No próximo, não sei o quê. Então, isso não é suficiente, não é sobre isso, entendeu? É uma coisa que é mais profunda, que você tem que acessar dentro de você e a partir de experiências mais concretas para construir a ideia de que aquilo é seu caminho. Porque é uma decisão muito radical, é uma decisão muito... Só que eu já entendo que não é uma decisão definitiva também. Eu acho que isso é muito confortante. A gente entender que nossas decisões não são... Assim, né? Óbvio que a gente sabe que tem determinadas coisas que encerram. A morte, inclusive, é uma delas. Sim, claro. Mas tudo que a gente decide hoje, né, sobre a nossa vida, a gente pode mudar amanhã e retomar. Que a gente fica sofrendo muito. Exatamente. Ai, meu Deus do céu, como se fosse aquela decisão que ia interferir em tudo. E é muito cruel para nós, mulheres, inclusive, essa decisão, essa coisa da decisão definitiva
e que tem um tempo pra decidir. Saca? Você ainda não. Sabe, porque a gente vai crescendo com esses marcos. É como se o relógio biológico da mulher fosse muito mais. E pra tudo, né? Isso se transfere pra tudo. Sim. Você já casou? Como a gente é socializada com tempo para ser mãe, o tempo pra casar, o tempo pra não sei o que, a gente. Depois de 30 anos de casada, o cara separou e, nossa, uma vida, o mundo se abre. A mulher entende, poxa, então acabou. Então me fechei, vivi esses 30 anos, me fechei pro mundo. Tem uma diferença de expectativa, se ela começa... Não, que isso? Agora tu vai querer ser o quê? Entende? Então, acho que tem uma expectativa ainda maior, uma cobrança ainda maior, não é expectativa só, pra gente tomar decisões certas, acertadas, definitivas, e de construção, e de carregar o mundo mesmo nas costas. Então, quando você começa tem condições, claro, também, porque a gente precisa de condições para ter reflexões, condições para tomar decisões, consegue conciliar essas condições com o processo emocional, psicológico que tá rolando dentro de você, a coisa vai caminhando, entendeu? Eu acho que a gente caminha com menos culpa. De, meu Deus, tomei essa decisão, se eu não for realmente, não der certo ali, né? E se der certo? Eu li o texto de um amigo, lá, o Felipe Rimes, que era e se der certo. O texto era sobre isso, se der certo. Porque tem coisa também que a gente faz, né? E fala, deu certo, e agora eu faço o quê? Oh, meu Deus, deu certo. Ai, meu Deus. Ô, Marina, mas aí, quando foi que você deu essa virada realmente definitiva? Essa virada definitiva? Eu acho que foi ali, naquele momento que... Uma primeira virada foi ali naquela conversa de 12 horas ali no Botequim. Mas aí, eu acho que essa segunda virada, quando eu passo um período vivendo só com a música e só aceito uma proposta que, né, de trabalho mais fixo, porque estava num lugar de relação com a cultura, de relação com o que eu fazia e tal. Apesar de ter ficado tão intenso, né, porque a política é muito intensa, e que eu precisei dar uma segurada. Tempo, né? Muito tempo. Precisei dar uma segurada, né? E depois voltar com mais tranquilidade. Mas eu acho que essa relação com a política também me sei lá, ela me dá tesão, né? Sim. Uma outra compreensão que eu tive que ter é com o que me dá tesão e o que me cura. São coisas, não necessariamente são as mesmas coisas. Entendeu? Então eu entendo que a música me cura. Então ela não pode sair, nem que seja pra estar num lugar que não é o central. Apesar de que eu acho que hoje... Ela é central. E vai permanecer. A minha expectativa está central, pelo menos. É central. Só que a política tem que ter... Ela é muito espaçosa, assim como várias coisas, né? A cerveja, várias coisas na minha vida são muito espaçosas. Eu tenho que dominá-las, assim, na unha. E a política, ela... pensando na política institucional, especificamente... ela é adoecedora. Então, todo mundo que eu vejo que está muito mergulhado nisso precisa ter uma medida e os seus escapes muito, sabe, uma preservação muito grande desses escapes, preservação muito grande dos seus espaços de cura. Então, quando você entende que você está no espaço da tesão, mas que te adoece, e que teu espaço de cura tá ficando pressionado pequeno, você fala, opa, foi o que aconteceu na pandemia, por exemplo, que não tinha música, né? Pensando no samba, claro que teve live. Só tinha live. Mas a roda de samba, ela pressupõe... Presença. Sim. Você reproduz um show, ele perde sem o público, mas você reproduz ele ali mais próximo, pode ter certeza que é mais próximo do que é presencial do que uma roda de samba. A roda de samba, ela precisa do espontâneo, ela precisa que caia um copo, ela precisa que alguém tropece, ela precisa. Da conversa das pessoas atravessando. Ela precisa que aconteça o que tá fora. Se bem que no BIP brigam. Não, sim, mas ainda assim acontece de chegar uma pessoa de patins, gringa, pedindo salaminho e sei lá o quê, perguntando onde fica o, sei lá. Um organismo vivo. Porque aí isso já vira um samba, inclusive. Então, assim, ela precisa do imponderável,
sabe, do que não é, do que não é previsível. A roda samba não é previsível. Ela tem os seus códigos, os seus rituais pré-estabelecidos, mas ela é alimentada da imprevisibilidade, né? Então, na pandemia, obrigada. Na pandemia foi isso que eu vivi, assim, a gente intensamente tentando ali com a Renata, né? Enfim, com a Renata Souza. Você estava trabalhando com a Renata Souza? Tava com a Renata. Eu sigo com a Renata, né? Assim, hoje eu não sou mais... Eu não trabalho mais diretamente com ela, no sentido da formalidade, de um trabalho... De assessoria, mas é isso. É uma pessoa que eu tenho como... Sabe? Maravilhosa. Como referência ali, Adoro. como troca, como... Vamos chegar ao que precisa, né? E é um momento em que ela tá totalmente voltada, que a Alerj, né, para só aprovar projetos ligados à questão da pandemia, né? Não se discute outros projetos devido à urgência de se debater, de se entender o que era possível fazer para que menos pessoas fossem acometidas das doenças, viessem a óbito. Então, era um trabalho contra o tempo. Então, o que eu me vi fazendo? Mergulhada nesses debates, tentando entender o que a gente podia fazer e sem a música. Eu não posso dizer que eu era das pessoas que estavam mais sofrendo com aquilo, porque eu tinha uma estrutura, né? Assim, meu trabalho, eu tinha um salário para começar. Pois é. Entendeu? Já estava melhor do que a maioria da população do mundo. Exatamente. Então não é sobre, nossa, como eu sofri nessa pandemia mais que todo mundo, não foi isso. Pelo contrário, eu estava em condições de pensar formas de fazer campanha voltada para o samba, trabalhar junto da Rê para pensar. Foi um momento em que ela consegue uma articulação com a Fiocruz, com a Alerj, para desenvolver, a partir de uma demanda dos movimentos sociais, movimentos de favela, desenvolver um projeto muito grande de combate à Covid e à miséria nas favelas. Então é muita coisa. E aí que eu entendi qual era a importância. Eu falando, caramba, a música estava aqui e eu era uma Marina. Agora eu fui virando uma... Você entendeu como ficava a sua vida sem o samba. Isso, eu fui virando uma... Sem a música, sem a cura que te dá a música. Isso, fui muito sucumbindo mesmo. Porque você ficou movida pela urgência e pelo tesão que a política dá. E dá mesmo, eu entendo isso. Porque acaba que eu recebi muitas mulheres incríveis, políticas, como a Renata, né? E é isso, é muita paixão, é muito tesão. Você vê, é muito sedutor, né? Essa articulação de mudar o mundo, de fazer a diferença. Sim. Mas você ficou sem a parte que te curava. Isso, porque tem muita violência também. É uma estrutura muito violenta. Essa mudança, quando se consegue, assim, uma conquista desse tamanho, a gente comemora muito, porque a gente entende o que aconteceu até chegar nessa conquista. Então, tem esse tesão, mas o entendimento ali eu entendi que eu fui deprimindo pela falta da música mesmo, assim, pela coisa que te faz expurgar e que faz jogar pra fora, né, as emoções ali, e te acolhe também, a música acolhe muito, né, seja na hora que eu tô escrevendo uma coisa, seja porque acolhe tanto que às vezes você não quer nem saber que estava sentindo aquilo, e a música... Tipo, caramba, eu falei... Você se conhece através da música, né? Que você, ainda mais você que... tocou tanto, né? Porque enfim... Então foi isso, aquela experiência me fez entender que... Aquela experiência me levou à Marina de hoje. Que quando eu volto... E aí, quando 2021, quando as coisas se... Eu permaneço numa relação com a Rê, obviamente, mas... Nessa conversa, né, de relação com ela, com outros amigos, com parceiros, assim, eu coloco essa questão. Eu falei, entendi que não dá. A música tem que estar. Eu conversava muito com a Tereza Cristina na pandemia, porque ela... Fez live todo dia, foi nossa companhia. E foi cura pra muita gente e cura pra ela, né? Então ela coloca isso. A minha filha, que hoje tem 11 anos, ou seja, tinha 9, 8, quando antes faz pandemia, ela fez um desenho pra Tereza Cristina. Que ela me vê todo dia assistindo as lives. Legal, é isso. E aí, enfim, ela entendeu aquilo como cura pra ela, né? Própria também. Sim. Mas então, vocês já tinham uma relação? Sim.
Já tinha uma relação de rodas de samba, de política. Eu, no Carioca da Gema, especificamente, eu fiquei um tempo abrindo o show dela, né? O show dela. Mas foi um pouco antes da pandemia que a gente se aproximou mais. Em 2018 ali, vamos dizer, 17, 18. Sim. E foi ficando mais próxima e ela ligava. Eu tinha uma coisa que era um boicote praticamente, porque a live pra mim era reforço da ausência, né? Sim. Tinha uma coisa de... A dela especificamente tinha uma coisa de cura. Eu gostava de ver e ver aquela bagunça. Era a única que eu via. Porque tinha alguma coisa aconteceu ali. Tinha um queijo presencial naquela live dela. Tinha um queijo presencial. Era muito verdadeira, né? Ela comendo salgadinho e tomando e as pessoas bagunçando tudo. As pessoas estão aqui na portaria. Abre aí pra eu subir. O Felipe de porteiro. Então dava tinha um cheirinho de presencial, né? Tinha aquecia o coração bastante até. Mas pra mim não, eu tô falando das minhas lives, né? Eu não tinha essa habilidade que a Tereza tinha, né? Gente, ela deixava um pouco o caos acontecer, daqui a pouco ela pegava o caos de volta ali, amarrava. Não, ela era uma maestra. Isso eu acho que é uma grande habilidade. Não se trata de... mas... Teve que ter disposição. Disposição, sim. Todo dia é puxado. Disciplina também. Disciplina, muita. Muito fígado. Mas assim, é uma habilidade que... Isso aí você pode ter essa disposição. Então vou fazer. Mas se não tiver aquela habilidade de lidar com caos... Porque eu acho que só pisciano mesmo conseguiria. Porque não tenta controlar tudo. Daqui a pouco pega. Você acha que a pessoa não tá ligada, né? E aí, ela tá ligada. Deixa acontecer e tal. Até quando tinha situações mais embaraçosas, tudo ela dava ali. Vamos aqui. Aí políticos entram. Gente, lembra disso? Muita gente entrando. E aí eu tinha eu tinha um chip que não funcionava, que toda hora eu falei, não tá funcionando meu chip. E ela falava isso na live. Aí, Marina, olha, o chip da Marina realmente, alô, não sei o quê, não sabe qual é a operadora. A operadora aí da Marina, gente, vamos resolver isso. E eu achava, e depois que eu fui entender que aquilo era um boicote, né? Mesmo. Que você não entrava na live sem querer, querendo. Muitas vezes eu entrei e a maior parte das vezes eu não entrei, né? Ao mesmo tempo que me fazia bem, e cantar era pra mim um reforço da ausência. Então não tive a relação com live pra alimentar o meu trabalho que várias pessoas tiveram, entendeu? Não fiz. Então, fui ficando realmente sucumbindo, né? Fui ficando murchando. Sim. Fui murchando na pandemia nesse sentido, né? Então, quando em janeiro de 21, bem no comecinho de janeiro, eu tenho uma conversa com... vacina? Já tinha tido a primeira... Aí eu falei, opa, os bons ventos estão começando a soprar, né? E aí eu conversei com um amigo meu, familhão, que ele tem algumas características boas, mas acho que a que eu mais curto é a capacidade de sonhar e de acreditar mesmo, né? Eu acho que eu gosto de gente que eu preciso, como eu tendo a me boicotar em alguns aspectos, eu gosto de estar com gente que fala, não, que é isso? Claro que vai dar. Vamos fazer, pô. A gente faz. Acabou quem fez várias coisas que ele falou. Não, eu faço, pô. Fui eu mesma. Sim, mas é só de ter alguém falando, não, vamos fazer. Não ficou tudo na conta dele, mas só... Não, isso aí é mole, pô. Isso é fácil, pô. Se não conseguir fazer, eu faço. Aí você foi lá e fez. Aí eu fui lá e fazia. Não, vambora. E aí, nessa coisa, a gente começou a pensar... É tipo isso. Eu falei assim, olha, quem você gostaria de gravar a tua música virada? Aí eu falei, olha, eu queria muito que fosse com alguém muito querido, assim, né, e tal. Eu pensei na Alcione, mas eu queria muito que fosse gravada por um homem. Porque tem um discurso que precisa estar na boca dos homens. É um discurso de uma separação menos bélica, de uma separação em que você não se sente dono do outro e tal. E eu acho que isso... quem tem que estar falando sobre isso e acreditando nisso e refundando quase a masculinidade nesse aspecto são os homens. Tem que bancar, sustentar. É mais do que o discurso, sustentar a postura. E aí a gente ficou nessa coisa. Falei, sem se amarrar, sem pôr crachá, sabe? Essa é a nossa resposta quando há uma libertação. Falei, então, pensar que homem seria esse. Aí eu falei, bom, eu queria alguém muito querido, que as pessoas parassem pra ouvir. Aí eu falei, eu pensei no Zeca. Mas, ao mesmo tempo, eu queria muito que fosse alguém que atravessasse muitas gerações. E o Zeca tem isso, claro. Mas eu fiquei pensando, poxa, acho que o Péricles, né, que vai de 17, 16 anos, tem gente 15 anos que ouve o Péricles. E minha mãe, eu falei, poxa, será? E é uma figura meio...
sei lá, ele não tem território certo, não tem fronteira, não tem... o pessoal do pagode 90, do pagode, enfim, que é feito hoje também, do samba, da galera que é mais... Até uma galera que é mais purista do samba, gosta do Péricles. Aí eu falei, pô, esse cara é quase unanimidade, né? Porque ninguém mas se tiver alguém que chega perto, é ele. Aí eu fiquei pensando, poxa, seria maneirão, bicho. Mas aí não dá. Aí é sonhar demais. Sonhar demais. Que isso? Péricles? Quase que ele falou, amigo meu muito amigo. Bom. Péricles é nosso, esquece. Péricles é nosso, vamos só uma ligação. Às vezes, você nem essa ligação, um zap. Eu falei, não, aí ele falou, claro, que ele não tinha nenhum caminho pensado na cabeça dele. É só uma coisa de, não vamos parar esse sonho aqui, né? Vamos sonhar um pouco mais. E aí eu fiquei pensando, entrei em contato com o Diogo Nogueira, falei com ele. Aí ele falou, fala com o meu empresário, porque acho que melhor essa conversa seja de empresário para empresário, para poder situar a coisa, não ficar com um pedido tão informal. Acho que tem que ser um convite formal e que eu tenho certeza que ele, se ele curtir a música, ele tiver com disponibilidade, um tempo ali, ele vai te dar uma atenção. Legal. Falei, pô, já uma resposta boa, né? Porque podia vir uma resposta, não, de jeito nenhum, ele não vai fazer, só faz isso. E aí eu já pararia ali. Conversei com o Afonso Carvalho, que é empresário do Diogo. E aí ele falou, manda música, manda tudo que eu vou falar com a Silvia. Se realmente ele curtir, ele é muito aberto claro que é muito aberto, né? Não foi no mercado que eu parei e falei. Veio de uma indicação de alguém que é uma figura que a empresária dele respeita também, que trabalha no meio. Eu sei que isso abriu muitas portas, né? Claro. Não tô falando de uma coisa só, tem o mérito do Péricles, mas tem o caminho também sólido que eu fui seguindo ali. E aí esse amigo tava dormindo lá em casa, o Familhão, Eduardo Familhão, falei o nome dele, né? Eduardo Familhão tava lá em casa. E aí, bicho, quando recebi a notícia, a ligação do Afonso, olha, Marina, se organiza, tá aqui, eu vou te passar o telefone dela, que o Péricles topou. Eu falei, não, como é que você fala isso assim? Você topou? Valeu, se organiza. Nem me prepara. Porque pra ele, topou, vambora, né? Vambora. Ele tá acostumado a lidar com é uma coisa mais de... né? É isso. E também numa confiança, pô, você não confiou? Eu falei, confia em mim, né? E aí, se as coisas derem certo, o que a gente Se faz? der certo, aí que chega essa hora de falar assim, e agora? Agora a gente vai ter que fazer. Como é que eu vou gravar com o Péricles? Olhar bem no olho dele assim e falar, qual é, pretão, me ajuda. Tô nervosa. E aí foi isso, assim, o único pedido foi que a gente gravasse lá em Santo André, né? Que era a área dele e tal. E aí eu acordei, o Familhão, assim, esquece, chutando ele, falando, um misto de, se eu já ia beber, hoje que eu vou beber mesmo, vamos embora. E a gente se organizou e foi. E isso foi impressionante, assim, porque isso mudou muito a relação com tudo. Te convenceu mais uma vez que você podia ocupar esse lugar. É uma grande virada mesmo. Ali na verdade, eu acho que foi uma conclusão de um processo. Né? Mais uma puta conclusão, né? Sim, uma grande coroação. Exatamente. É tipo de uma grande caminhada, porque a gente tem que saber que teve uma caminhada grande pra chegar ali, né? Exatamente. Ele é muito você legal. Você ficou nervosa pra caramba? Poxa. Marina, nome, sobrenome, nervosismo. Eu fiquei muito nervosa. Muito mesmo. Mas ele... sei lá. Foi legal. Teve troca de verdade. Bicho, ele não existe. Chegou. É óbvio que ele se preserva, é óbvio que ele não. Ele sabe o tamanho que ele tem. Não é uma coisa assim de a gente também exige das pessoas de, nossa, muito humilde. O que é isso? Esse humilde, né? A gente às vezes sabe o que é, às vezes não sabe. Ele chegou inteiro. Porque é isso que mexe comigo, assim. Você vai gravar no disco de alguém. E foi uma coisa que mudou a minha relação quando eu sou chamada também para gravar. Você tá indo fazer o trabalho da vida daquela pessoa. E eternizar, né, um processo daquela pessoa, uma relação que a pessoa tem com o seu próprio trabalho. O disco ainda é isso, né? É esse lugar de... Fica para sempre, né? E você tem ali a chance de errar. Então, assim, entregar um negócio que não teve cuidado, eu falo, bicho... Aí ele chega muito inteiro. A gente tem isso registrado, vai soltar ainda. É um negócio que eu também tenho que
superar isso, né? É tão precioso que eu fico segurando pra soltar num momento que eu não sei qual é. Mas vai rolar. O momento é o momento que a gente tá vivendo. Exatamente. Mas é o que? Bastidores? E uma conversa com ele em que ele fala mesmo, assim, das coisas, né? Da vida, da relação, poxa, quando... O que o Biravaí falou da música tal, que ele não levou fé e que depois o Bira tava certo e que aí ele aprendeu como ele foi aprendendo o olhar clínico da pessoa, o olhar clínico, respeitar esse olhar preciso de uma pessoa que trabalha ali com aquilo. Ele chega e já conversa falando, olha, isso me lembra as músicas ali que a gente fazia em 92, 93. Essa música me lembra, essa volta pra cabeça, que é uma música que tá em loop, é uma música que não termina. Ele foi falando das impressões, já chegou falando das impressões dele da música. Das impressões sobre o nosso movimento de base, que da nossa geração, né? Porque ele tá ligado no que tá acontecendo. Então não tá deslocado num lugar seguro lá do sucesso. Tá entendendo, inclusive porque o que alimenta, eu acho que o sambista que tem uma grande projeção e que entende que o que alimenta, inclusive essa projeção, que a roda de samba é a grande rádio, é o grande espaço de preservação desse gênero, do que está acontecendo. Então muitas músicas foram sucesso primeiro na roda para depois virar um sucesso na rádio, né? Muitas coisas que a gente faz hoje, inclusive, entendendo que essa circulação em roda de samba ela é tão ou mais importante do que o termômetro, né? A avaliação de como funciona numa roda de samba é muito importante. Exatamente. Para depois claro acontecer. Que a gente quer. Sim. Eu quero para ontem que minha música esteja numa novela, que esteja claro, isso não é nem um pouco, porque não dá para ir também para um lugar de recalque, porque se você não tá num lugar, não é isso que eu quero, não. Não é isso. É só de valorizar esse espaço, estando numa novela, estando numa rádio, estando num grande festival. Quem é sambista não pode perder de vista nunca a importância da roda. Sim. Né? E o que ela representa não só como espaço de preservação desse repertório, mas também dos códigos, de tudo que eu falei antes. Mas então ele tá ligado, sabe? Então é se abrir para isso. Quem é essa garota que, pô, a música... Porque eu pensei nisso, eu falei, poxa, se ele for um cara mais... O que fez ele fechadão topar, né? Isso, conservador, careta, enfim. Ele vai olhar e falar, pô, uma menina, uma mulher... Que aí já tem, se ele tivesse esse olhar machista, ele já ia parar ali. Uma mulher, não quero saber. Vai saber fazer samba, vou cantar samba, sabe? Poderia. Porque tem muitos que pensam assim. Então, o Péricles olhou para aquilo, uma música feita por duas mulheres da nova geração do samba. Eu quero ouvir a música. Gostei da música. Eu vou falar para ela que eu vou gravar com ela. Então isso mostra uma grandeza e de chegar lá inteiro, não só sabendo a música, como disposto a ter uma troca e entender qual era o meu papo. Qual é o teu papo? Entendeu? Que apito você toca? O que você deseja? Né? Entrei na sala, ele gravou, e aí eu falei, pô, aí é foda. O difícil vai ser eu ficar satisfeita com a minha voz, com o meu desempenho, depois de ouvir o Péricles cantando a minha música. Aí eu vou só gravar mais uma vez a minha parte, depois que ele gravou a dele. Aí ele, mas eu falei só pra encaixar mais minha voz na tua. Ele, mas eu fui encaixando a minha voz na tua, tá tudo certo. Aí eu falei, não, na verdade é que se eu não tentar mais uma vez dar o meu melhor... Eu falei, pô, eu não volto nem pro Rio, minha mãe vai falar pra eu ficar aqui mesmo. Aí dei uma brincada e fui gravar. Quando eu saí, ele tava já vindo no corredor. Aí eu pensei, será que ele já foi embora? Assim, tipo, valeu, eu gravei. Aí ele, pô, entendi. Vou fazer também uma coisa que eu pensei aqui. Então ele não tava ali burocraticamente. Ele tava inteiro, assim. De ele tá realmente, poxa vida, me deu uma ideia, uma coisa que você fez. Não foi ele pensou, não tá tudo... rígido aqui, eu posso, então, ir para outros caminhos. E entende também por que da grandeza dele. Ele é sinistro. De verdade, assim. De verdade. O Péricles não é à toa, entende?
Aí você fala, pô, por que várias gerações? Por que vários nichos diferentes do mesmo samba, né? Mas o samba tem um guarda-chuva enorme, né? Então tem nichos que nem se relacionam tanto e tal. Por que vários desses nichos, desses espaços que o samba ocupa, respeitam muito ele? Porque tem que provar que merece. E ele não precisa provar mais nada, na verdade. A vida é isso, a gente vai construindo, vai entendendo, e quando você chega num lugar, parece que já chegou num lugar intocável, que tudo bem, tô aqui, não preciso para poder ganhar mais umas cifras, assim. Mas não é sobre cifra, né? É sobre o que te alimenta. É sobre artista mesmo. Artista. Aí que a gente vê que é um artista. E que bom que dentro desse pensamento dele, teve uma brechinha para mim, porque aí eu tava lá com tudo também, porque eu posso aprender daqui. Todas as oportunidades de aprender. Isso, e poxa vida, de viver ali inteiramente com ele. E aí, quando que vocês gravaram isso, João? Foi 2021 que a gente gravou, já em fevereiro, bem próximo ali do meu aniversário. Meio fim de fevereiro, né? Faço aniversário no começo. E aí, assim, teve uma coisa legal que ele não fez grandes exigências com relação à data de lançamento e tudo mais. Ele parece ter uma independência muito grande com relação à carreira dele. E aí eu lancei mais pro final do ano, né? Final de 2021. Porque aí eu vou fazer um caminho de esquentar o que será o disco, né? Que eu acabei só lançando mesmo em 23. Eu fiquei no meio do caminho, fiz esse esquenta, mas aí pensei, poxa, acho que para lançar o disco ele ainda tá pequeno. Gravei mais músicas e aí lancei o disco. E aí foi legal que eu fiz uma vez uma ponta numa novela, mas uma coisa bem ponta mesmo, cantando. E aí quando eu voltei para casa, tinha uma mensagem dele. E tem coisas que, como você falou, né, coroam o processo. E depois disso vão se desenvolver. É como se a coisa fosse se desenvolvendo, né? Uma mensagem do Péricles falando: pô, Bretona, te vi na novela, é muito legal, papapá, torço por você. A gente não vou dizer que eu sou amiga dele, não sou. A gente não tem uma relação de cotidiana. Tem uma relação de admiração, mas tem um cuidado que eu acho que não parece, não fico pensando como... foi só uma experiência para ele. Não, ele cuidou com carinho do que é o trabalho da minha vida. Então, é uma gratidão, é um respeito para ele eterno. Assim como eu tenho pela Alessi, por exemplo, que também foi muito inteira na gravação do samba da Mangueira, num outro trabalho meu, no Voz Bandeira. E que a gente foi criando e construindo a relação, né? Então, assim, cheguei no carnaval agora, cheguei em casa, tinha uma mensagem, né? Um áudio da Alessi. Pô, te vi toda estilosa. Parabéns. Estilosa no bloco de carnaval. Te vi aqui na Globo News. Então, essas coisas você pensa, bicho, isso não tem preço. Também eu acho que um pouco a vida vai te dizendo que, teu caminho é esse aí mesmo. Sim. Né? Então, acho que isso é legal, né? Também não é só... Porque as dificuldades você tem todo dia para manter um podcast, aí roteiro, entrevista, labuta, edição, não sei o que, entrega. Mas certamente tem esses... Com certeza, senão a gente não dá conta. Não esmorece, não tem como. Mas aí são muito bonitos, assim, vindo de pessoas que... Você admira. Eu admiro, que já passaram por muita coisa, né? Já cortaram dobrado, né? E no caso da Alessi, uma identificação com tudo, assim, uma mulher preta, LGBT, enfim, que tem uma relação com a política, que sempre teve, tá? A Constitucional tem, sei lá, 20 e poucos anos que ela tá, mas na vida, né? Sim. Você vê pelo discurso nas músicas, sempre teve um posicionamento. Então tem uma identificação, eu falo, bicho, Sim. E ela cortou um dobrado, é a primeira mulher numa aula de compositores, sabe? Então você ser pioneira em muitas coisas. Ela abriu muito caminho pra... Então uma mensagem com um teor, inclusive, que é muito legal, não é assim, poxa, olha, vi teu trabalho novo, parabéns, não é assim... Tava vendo aqui Globo News, toda estilosa foi muito bom, de óculos escuros, ela falou, de óculos escuros no Carnaval do Rio, parabéns. Tipo assim, é só um carinho, bicho. Sim. Isso é muito legal. Que bom, você merece, Maria. E o que tá rolando agora?
Como é que tá a sua vida nesse momento? Tem alguma coisa pra acontecer? Tem. Você quer divulgar alguma coisa que você tá fazendo? Claro. O que tá rolando agora de, sei lá, talvez de mais importante na carreira, vamos dizer assim, é o lançamento do É Pretinha, que é o meu primeiro livro. Ah, sim. A gente um livro infantil, que eu pude... Isso também coroa, de certa forma, a minha amizade com a Manu, né? Então a gente escreveu juntas, convidou a Ana Costa, que produziu o meu outro disco, convidou ela para compor, para produzir. Então a Ana Costa é uma cantora, compositora brilhante, então veio com a gente topou esse desafio de a gente fazer um bate-bola para a construção de um livro infantil. E a Tetes, né, que é Stephanie, que eu conheci muito por acaso, topou fazer as ilustrações e embarcar também, né, nessa coisa de vamos, porque é uma responsabilidade, né, construir a imagem dessa menina pretinha e tal. E o livro, ele é um livro-disco, o que me levou a ter contato com a Marina que educava, né, que estava em sala. Sim. Então é um xodó com todas as Marinas. Exatamente, é um xodó por isso. E tem uma coisa que é bacana, assim, né? Eu tive uma experiência com samba de criança, mas pontual ali, né? De estar em quintal, de estar... E comecei... E essa experiência, eu costumo dizer que tem algumas... com uma relação com meu pai, por exemplo, ela não era cotidiana, né? Era até bem espaçada. Eu costumo dizer que eu me apeguei a algumas referências, memória. Opa, contou uma piada. Sim. Contou uma piada, tu se agarra naquela piada e conta aquela piada pro resto da tua vida. Sabe? Porque são as poucas referências que você tem, você se apega. A tua memória afetiva fica... Isso. E depois também algumas coisas eu comecei a negar, porque eu falei, poxa vida, o esforço é todo meu. Então tem vários processos, né? Então que o livro vai trazendo essa Marina criança com todas as crises e com todas as alegrias, né? E eu comecei a me ver em outras crianças, assim, falar, bicho, eu acho que isso eu fazia. Então, poxa, que legal se eu tivesse tido, por exemplo, como a Simone Costa, né, que é uma cantora, e o Nego Álvaro é um cantor, são pais da Flor de Maria, que é a inspiração principal, né, do livro. Eu falei, pô, que legal seria, né? Ela tá ali desde o princípio da sua vida, experimentando cotidianamente os sabores de uma roda de samba, né? Então, é um livro que fala muito das experiências, da roda de samba como uma experiência estética profunda, assim, que abarca todos os sentidos ali. É o cheiro da comida, é a palma, né? E pela visão de uma criança. Pela perspectiva, porque o samba ensina muito e a infância também ensina muito. Então, falar de samba a partir da perspectiva de uma menina, de uma criança preta, foi muito... Achei que tinha fazia muito sentido e que podia trazer um caldo de experiências mesmo, né? Assim, uma vez, a minha sobrinha, ela falou com a minha mãe assim, avó, vamos fazer uma besteirinha? A minha mãe não queria, não vou incentivar a criança a fazer besteirinha nenhuma, mas ela também, como é que se eu não for fazer com ela, não vou saber o que é. Então ela ficou naquele dilema e falou, vamos, não era nada demais, né? Aí ela levou minha mãe para baixo da mesa da casa dela e falou, aqui, vamos brincar aqui. Aí quando minha mãe olhou o tampo da mesa, tinha todas as viagens dela, desenhos, coisa que ela escrevia, não sabia escrever direito, mas que já rabiscava, e tudo mais. E aí, eu fiquei pensando nisso, trazer esse episódio ali da minha sobrinha pro contexto do livro. Então, o mundo mágico da Flor de Maria se dá embaixo da roda de samba. Então, embaixo da mesa da roda. Então, é ali que ela mistura o que há de concreto, né, os sons com a fantasia dela, né, enfim. Então, como minha companheira Luísa Lorosa, que ela é diretora de teatro, ela que é responsável por desenvolver esse projeto hoje no teatro, né? Ela começando a escrever. Vai virar uma peça. Vai virar uma peça. Que legal. Isso. Ela fala, o teatro se dá muito ali embaixo da mesa, né? Que é isso, a menina sai, vende, mas embaixo da mesa é um cenário interessante. No começo eu falava, olha, é o buraco, é o coelho, é o encontro com o coelho da Alice, sabe?
Mas depois eu fico pensando, uma referência completamente brasileira, preta e tal. Claro que toca nas referências que a gente tem. Sim. E tal, mas é uma criança embaixo de uma roda que podia ser qualquer criança, mas enfim, é a Flor de Maria, é essa menina negra, embaixo de uma mesa, de uma roda, depois de ter... o livro, eu vou dar spoiler do livro, começa pelos pés, né? Então ela observa os pés chegando, que é o que está na altura dos olhos dela, mas né, imediatamente. Então os pés chegam para o quintal, para o contexto de roda de samba, de quintal, de família, de fim de semana, de subúrbio. Então os pés vão compondo aquele cenário primeiro. E aí depois que ela vai, dança com a mãe, ela rodopia e vai para baixo da mesa da roda e aí faz amigos. E aí ela entra no mundo dela. Os sons da roda, eles discutem. Eles discutem entre si, o taracatá, o blim-blom, o ziriguidum, eles discutem, eles conversam, o som da roda vira pra ela, vira amigos dela. Sim, então, são assim, personagens. São personagens. Então é isso, né? A viagem, esse é o xodó. A pergunta da Pretinha é sobre isso, assim, Já vai lançar quando? Já lançou. Já lançou o livro. Isso. A gente lançou a Pretinha dia 14 de abril, né? E tá agora desenvolvendo outros projetos que são os dobramentos desse lançamento, Sim. né? Tanto outros lançamentos, tem uma contação já pronta que teve no dia do lançamento, e vai ter um show, né? Conta show, né? Que é um show baseado no livro, e a construção do espetáculo musical, ela tá aí já mais prevista para o ano que vem. Está sendo construído agora, mas para ser executado mais no ano que vem. Você e sua equipe. Eu e minha equipe. Toda a minha equipe. Mas tem também pessoas com quem a gente que abraçam nossas loucuras. Mas, enfim, é isso. Eu tô com um disco Virada, que eu já lancei. Tô com ele, tô trabalhando muito em São Paulo, Minas, Distrito Federal. Então, tem o Virada, que tem a minha roda de samba, Virada Roda, que eu tenho conseguido rodar com ela. É o projeto mais itinerante, eu não tenho feito quase nada fixo num lugar só. Então a Virada Roda meu xodó, é uma roda que eu também trago para ela esse lugar do samba e tudo que o samba abraça, tanto outros gêneros que o samba abraça e chega aí, mas o anfitrião do Virada Roda é o samba, sempre. E tem essas experiências que eu gosto de falar muito delas, do que a roda traz, de sensorial, de afetivo. Então tem um cheiro que eu gosto, eu trago pra roda. Tem um gosto que eu gosto, eu trago. Aí as pessoas comem a bala de canela, que eu amo. Aí as pessoas botam tatuagem. Tem o tato, tem com o nome da roda, com o amor vira da roda. Que máximo. Eu curto essa onda de sinestésica. E de exacerbar o que a roda já produz. Eu não tô inventando a roda, né? A roda já produz isso. Mas aí eu exacerbo isso numa coisa que tem a ver comigo, né? Se é um alecrim que eu gosto, se é uma coisa que é afrodisíaca, ou então que sei lá o quê, eu trago pra minha roda, eu trago isso pra deixar aquilo ainda mais com a minha cara, né? E as tatuagens, desde 2018 eu gosto de brincar com as tatuagens. O amor virada roda, o respeito virada roda. Então as tatuagens falam um pouco disso, falam um pouco da própria roda, enfim. Então virada roda tá rolando. Tenho feito em lugares, não repito tanto, mas no Beco do Rato eu acabo fazendo mais, que é um lugar que me recebe muito bem, né? Enfim, é uma segunda casa. E para fechar, porque eu sei que a gente tem um tempo aí, né? Para fechar o trabalho Voz Bandeira, que é um disco que eu fiz em 2019, que ele ficou meio em suspenso por conta da pandemia. Sim. E eu não consegui realmente, por conta daquela relação que eu tive com live, de dificuldade, eu não consegui jogar esse disco. Trabalhar, divulgar ele direito. Mundo. E é um disco manifesto, é um disco que eu queria cuidar dele da melhor maneira possível. Eu não estava com braço, com energia, com tempo, tudo, né? A gente se voltou para cuidar daquele momento que a gente estava vivendo. Então ele faz 5 anos, esse ano, e eu tenho voltado a fazer os shows, e eu vou lançar um vinil no início do ano que vem. Já tá tudo certo para lançar um vinil. Voz Bandeira, na edição de 5 anos do disco, que é um disco manifesto, é um disco que é todo costurado com literatura também, tem participação da Conceição Evaristo, participação da Ana Maria Gonçalves, participação da Elisa Lucinda e das cantoras Marcele Mota, Fabiana Cosa e Leci Brandão.
Então esse é um disco que eu pretendo trabalhar mais. Você vai retomar, né? Retomar. Com algumas novidades, claro. Também sim, não vou requentar, também né? Eu acho é que uma trazer forma de curar feridas. Exatamente. Essa eu não retomada. admiti muito deixar isso pra lá, assim, sabe? Porque que é um ser vencida, precioso, né? Pelo... Exatamente. Então, o trabalho que a gente faz é sempre o trabalho da nossa vida, né? Claro. Então, assim, poxa vida, subaproveitar uma coisa que você, sabe, isso aí, eu achei maravilhoso isso. É isso. Então tá, vou te chamar pra onde tiver o show do Voz Bandeira, Virada Roda. Quero a Virada Roda e quero o show, quero Vambora. tudo isso, não me esquece. Não, de jeito nenhum. Eu amei, Marina, que mais? Tem mais alguma coisa que você queira falar? É muito legal poder falar assim, livremente, né? Assim, muito legal, que a gente você deixa tudo muito... É sem roteiro, é verdadeiro. Tipo sem roteiro, mas e conduz, né? Sim. Tu conduz. Se me deixar, daqui a pouco eu tô falando, sei lá o quê. Mas que vai conduzindo, Sim. mas vamos lá, isso aí, desenvolva. Eu te dou liberdade, mas eu... uma volta, né? Até pra mim, que tem uma dificuldade um pouco, às vezes, um pouco prolixa, um pouco assim também, vou abrindo abas, né? Com os amigos... Depois eu vou fazendo exercício de tentar fechar as abas e voltando. Mas nem sempre dá. Às vezes se perde, um assunto se perde no caminho. Eu abri o aba onde eu estava mesmo. E é muito legal, assim, porque a carreira é feita de muitas abas também, né? Sim. Então, as nossas vidas são feitas de muitas abas. Exatamente. Que ficam abertas às vezes por aí. Fica. Mas que bom que você tá retomando suas abas. Tô fechando no sentido metafórico, mas assim, podendo retomar mesmo. O metafórico é o que conta, no final das contas. É isso. Marina, obrigada por você ter vindo. Obrigada a Parabéns você, pelo seu trabalho. Tô Vamos muito lá. fã, quero conhecer melhor, quero assistir, quero ser sua plateia. É isso. Desejo que você voe muito alto para onde você quiser. Poxa, axé. Tá? Conta Axé. comigo. Obrigada, viu? Prazer foi meu. Muito prazer. Indico muito esse podcast, videocast, enfim, para as pessoas, porque eu acho que saber da vida das pessoas, a história das pessoas, artistas e professores, e, enfim, parar para ouvir, né? É muito importante. A gente vive uma loucura, que a gente não consegue parar para ouvir nada demais e tal. Uma coisa que a Ana Maria Gonçalves falou sobre o defeito de cor, que tem um trechinho no disco Voz Bandeira, tem um trechinho do defeito de cor, né? Lido por ela. Aí ela falou que uma coisa que me mexeu muito comigo foi construir um livro, né? De quase 1000 páginas, e que as pessoas precisariam ficar durante um período longo ouvindo a voz daquela mulher negra falando, porque as pessoas têm dificuldade de se ouvir uma mulher negra, então é menos ainda, né? Então eu acho que isso tá no espaço que eu sinto que eu fui realmente ouvida, é muito legal. Que bom. Tô feliz que você tá aqui, tá? Tá bom. Obrigada por tudo, gente. Beijo. Beijo. Senta direito, garota.